Então, nós sabemos que a leitura tem muitos benefícios. Não é assim, Teresa? Sim, um livro é um meio de grandes aprendizagens e o maior benefício que um livro de histórias pode trazer a uma criança são variados e todos eles muito importantes, mas um que eu considero muito importante é o da imaginação, porque é uma oportunidade de as crianças poderem viver o imaginário. Elas próprias, ao ouvirem a história, elas vão imaginando e vão criando hum, o seu próprio mundo e vão adquirindo, através da história, vivências que envolvem muitas vezes os seus sentimentos, as suas emoções, e que contribuem muitas vezes para elas aprenderem a lidar com alguns sentimentos que às vezes não são capazes, não entendem, não compreendem, não sabem como lidar no seu dia a dia. Estamos a falar de pequenas emoções, mas que fazem parte da vivência das crianças, como a zanga, como a tristeza, algumas angústias, porque as crianças vivem momentos de angústia. Às vezes os adultos não se apercebem disso. E as histórias vão ajudar a criança a lidar com os seus sentimentos e aprende também a lidar com esses sentimentos e ir arrumando, digamos assim, passa a expressão, os seus sentimentos nos lugares certos dentro de si. Claro que é muito importante também porque motiva a criança à literatura, portanto, à aprendizagem da importância de um livro que contém informação e abre, portanto, oportunidades para a criança perceber o mundo que está à sua volta. Porque acaba por ser também o primeiro contacto que uma criança tem, ainda não sabe ler, portanto, que vai começar a ter com a leitura, ela própria a querer ler e saber, o saber escrever também, não é? Não deixa de, Sim, é sim. mesmo o primeiro contacto, Exatamente. com uma história, é o primeiro contacto que temos ali com Exato. as letrinhas. E daí a importância de contarmos histórias às nossas crianças, porque é exatamente o primeiro contacto com o mundo das letras, com o mundo da literatura. E, portanto, é através das histórias contadas que vamos despertar ou alimentar, digamos assim, a curiosidade da criança e motivá-la a ela posteriormente, claro, estamos a falar do início, porque começa-se a contar as histórias quando eles são muito pequeninos, não é? Mas depois, com a continuidade, elas tornam-se contadoras das próprias histórias. Até mesmo antes de saberem ler, eles já começam a inventar as Sim, próprias histórias sim. porque acharam graça, aquilo surtiu o efeito desejado, foi despertar a curiosidade da criança, não Sim, é? sim. Começa por explorar um livro, começa por folhear um livro, começa por observar imagens e também a perceber-se que o livro contém texto. No texto há aqui uma coisa muito importante que os adultos não se apercebem, mas que foi acontecendo com cada um de nós. É que a criança, ao ter contacto com o livro de imagem e texto, ela adquire uma noção de como o texto é construído, que nós escrevemos da esquerda para a direita e escrevemos de cima para baixo. Habituam-se a visualizar logo essas Exato. E regras. adquirem essas noções básicas Pois para para nós depois, quando passa-nos um bocadinho ao lado, é porque já realmente. aprendemos e já não temos consciência de que e tudo isso é aprendizagem para a criança e prepara para quando ela inicia, portanto, quando entra no tempo de escolar, não é? Da Até porque aprendizagem da eles até leitura. pegam eles próprios no livro e lembram-se, têm a ideia da história e começam eles a fingir que estão a ler e a contar a história. E Exato, lá está, começam do início para o fim, não de cabeça para o ar, porque eles próprios já adquiriram a essa noção, percepção, essa noção. Não é? exatamente. A Teresa, enquanto a sua profissão é trabalhar com crianças, que objetivos é que pretendem atingir nesta leitura de histórias? Porque no seu dia a dia, quantas vezes leem histórias? Uma história por dia?
É assim, eu trabalho com idades de crianças pequeninas, até aos 3 anos. É a área em que, pronto, me formei. Mas, normalmente, nós exploramos durante um ano letivo 2, 3 histórias. E E ao depois vão longo repetindo. vamos trabalhando essas histórias. Começamos por contá-las várias vezes, para lá está, a criança adquire a noção do livro físico, do folhear, da imagem, do texto, e tudo isso vai acontecendo. A criança não adquire essa noção de um dia para o outro. Vai acontecendo, é gradual. Portanto, quando nós contamos histórias, temos intenção. Há uma intenção ao contar essas histórias. O nosso objetivo é levar a criança a ter experiência física, não é? Porque o livro é físico. E hoje, com as novas tecnologias, é tudo muito fácil. A criança, algumas crianças, e nós observamos isso às vezes, que ao terem um livro físico na mão, eles não sabem folhear. Eles fazem Passam o dedo. como se estivessem no iPad a passar as imagens. Exatamente, é muito comum. Então, é uma experiência diferente, é uma experiência nova, a folhear um livro e observar a imagem. Hoje nós temos livros muitíssimo interessantes e muito ricos, não só na cor, não só na variedade da imagem, mas temos livros cheios de texturas e de relevos, e temos livros muitíssimo interessantes hoje em dia. E tudo isso suscita a curiosidade, o interesse e envolve a criança com a história que está contida. Mas sabe que eu fiquei impressionada porque, plena ignorância, num ano letivo só pegarem 3 histórias. Tinha Sim. ideia que havia histórias para uma história todos os dias, mas realmente um livro tem muito para se descobrir, desenvolver, pegar, como estava a Exatamente. explicar. Claro que nós, como adultos, quer como educadores, quer como a família, porque a família realmente é a primeira, é o primeiro passo, não é, para envolver a criança com os livros das histórias e portanto, nós como educadores temos uma intenção e a família também deve ter uma intenção quando escolhe uma história e deve ter considerar alguns aspectos, como por exemplo, nós fazíamos isso nas escolas. Porquê é que escolhemos aquela história? A criança precisa de uma história com a qual ela se pode identificar, com a qual ela pode despertar e com a qual ela pode aprender a adquirir ferramentas para se preparar, digamos assim, para o crescer, para o desenvolver, para o envolver-se com outros. Pronto, quando eu trabalho, quando eu tenho um grupo de 3 aninhos, portanto, já a criança tem muita consciência do outro, da existência do outro e de que o mundo não é só ela, não é só ela e a sua família, mas é ela e a família e muito mais pessoas à volta. Mas uma criança com 2 anos, ela não tem bem consciência disso, não é? A consciência dela é que é ela e vai-se apercebendo gradualmente que os outros são a sua família, são os seus pares na escolinha. Portanto, os livros têm uma intenção, é levar a criança à descoberta de si, do outro e do mundo onde está inserida. E quando pretendemos isso, escolhemos a história que leva a criança gradualmente a aprender, a descobrir e a envolver-se com as 3 áreas, digamos assim, mais importantes até aos 3 anos. Hoje o objetivo específico, e foi isso que a Teresa veio nos passar, é a experiência que tem enquanto educadora passada para a família, para os pais. Então eu perguntava-lhe qual é a importância o papel do adulto enquanto contador de histórias, para nós também em casa poder haver essa aprendizagem, esse desenvolvimento da criança com o contar das histórias. Exatamente. O adulto é muito importante, ou seja, a família é muito importante, porque é na família que a criança recebe a primeira informação e é uma ligação que a criança também vai criar com o pai, com a mãe,
com a avó, com quem lhe conta a história, no seu lugar mais seguro, mais tranquilo, e ela vai criar laços, ela vai criar afetos com quem lhe conta as histórias e com quem ela tem a oportunidade de partilhar o seu pensar, o seu questionar. Porque as crianças, ao ouvirem as histórias, mesmo as mais pequenas, elas pensam, elas vão desenvolvendo o seu sentido crítico, a sua opinião pessoal. E isso é muito importante. E a família tem um papel muito importante e devem ser os primeiros a serem participantes neste desenvolvimento, nesta área da criança, do criar o seu pensar. O seu sentido crítico, o ser capaz de refletir. Numa história, pronto, com um exemplo, se nós queremos que a criança aprenda a cuidar, por exemplo, dos animais, porque hoje, infelizmente, é um facto, há muitas histórias verídicas de crianças que não cuidam bem dos seus animais domésticos. São agressivas, tratam mal. E se nós formos buscar, por exemplo, uma história em que mostramos que o animal doméstico deve ser cuidado assim e assim e assim, nós estamos a passar valores, estamos a mostrar soluções também. E estamos a despertar na criança sentimento de proteção, de ajuda, de amizade. E a família tem este papel. Se tiver este cuidado, esta intenção, provavelmente vai resolver algumas situações que tenha em família, por exemplo. Até porque ajuda, como estava a dizer, a passar certos valores. É muito mais fácil com uma história que está adequada à idade da criança. Exato, é do que importante. grandes explicações pegando num dicionário, olha, isto quer dizer isto, porque a criança não vai conseguir assimilar esses valores, esses princípios que os pais pretendem passar para os filhos, e desde cedo é a melhor altura. Exatamente. Está a dizer uma coisa que é muito importante, que é, quando se escolhe uma história, deve-se ter o cuidado de escolher uma história de acordo com o grau etário da criança. Uma história que tenha uma linguagem simples, quando a criança é pequenina, essa linguagem é mais imagem do que letras. Quando as crianças já são maiores, já a história já deve envolver uma narrativa mais alargada e portanto, já se pode levar a criança a um nível de escrita e de leitura, não é? Diferente. E agora, a propósito de explicámos a importância, na realidade, o que falámos foi a importância de contar histórias e a importância do adulto se envolver neste contar de histórias, mas aquilo que temos estado a anunciar é as diferentes formas de contar histórias para que elas realmente cativem a criança, porque nós sabemos que quanto mais pequeninas elas são, mais facilmente se dispersam. Exato. E quando se quer passar princípios, valores, temos a tendência de queremos que ela fixe, que ela retenha esse princípio, esse valor. Então, se contarmos de uma forma cativante, é mais fácil vai a ajudar, criança não é? guardar, digamos, a moral ou a nossa intenção da escolha daquela história. Sim, temos várias maneiras Porque de nós, fazer. adultos, também aquilo que vemos cativa-nos muito e ajuda-nos a reter. Nós ficamos com a memória visual, a memória visual é muito forte e fica dentro de nós, marca-nos de uma forma diferente do que só o ler, só as palavrinhas, só aquilo que idealizamos, porque ao lermos uma história a duas pessoas, revemos, podemos criar na nossa cabeça uma coisa diferente, Sim, mas acontece. contar a história de forma visual vai ajudar muito mais a reter. Sim, sem dúvida, vai abrir muito mais a criatividade e a imaginação. Ajuda a canalizar a aprendizagem que nós queremos que a criança retenha através da imagem. Ela vai guardar e vai ficar. Vai Então, ficar. e que formas traz a Teresa? Sim, porque a Teresa é que é a profissional e nós, os pais, estamos aqui a querer aprender. Sabe, nem todas as pessoas têm a mesma capacidade de ideias criativas. Então, Sim, acho que esta noite podemos todos aprender com a sua experiência.
Ora, muito bem. Pronto, é assim, quem é criativo tem mais facilidade, mas nós trazemos algumas fotos com algumas ideias que podemos utilizar. Por exemplo, aqui nós temos uma história que falava de uma amizade de amigos bastante diferentes. E hoje os meninos deparam-se, hoje as escolas são muito de muitas culturas diferentes. Hoje isso é uma realidade em Portugal. Temos muitas culturas, de vários sim. países. O ano passado, na minha sala, eu tinha 8 culturas diferentes, crianças de 8 países diferentes. Portanto, cada vez mais isto se nota em Portugal. Pronto, então aqui a nossa história aponta para a tolerância, a criarmos amizade apesar das diferenças. E, neste caso aqui, os materiais é cartão e é papel. E nós, a partir de uma caixa de cartão, criámos uma casinha e, a partir de vários materiais, que é tudo sempre só em papel, criámos os personagens. Temos um galo, temos um coelho, temos um cão e temos um touro, não é? Um animal com muita força. Isto representa os meninos que vencem pela força, que superam os outros pela força. E o coelho é frágil, é fraco, é pequenino, e então ele vive ele experimenta várias emoções, de medo, de pequenez, de inferioridade. Portanto, a vossa forma de comparar as crianças aos diferentes animais. Sim. São todos bonitos, são todos, não têm qualquer problema, é as características deles. Exato. E têm que aprender a viver em sociedade. Foi a forma que encontraram de os fazer perceber. Sim. E, portanto, vamos buscar estas figuras, conta-se a história escrita, os meninos veem o livro e, entretanto, a outra pessoa ou conta a história oralmente e vai mostrando os personagens e os personagens interagem, ou tem alguém a contar lendo e outro mexe os bonecos para a criança se ir envolvendo gradualmente na história e emocionalmente ela vai vivendo a experiência de cada um dos animais. Teresa, relativamente pessoas menos habilidosas e com menos espaço para fazer este cenário, eu sei que a Teresa nos trouxe alguns exemplos e aproveitávamos, se calhar, para mostrar lá para casa. Os pauzinhos com os recortes, porque não é preciso assim saber muito de artes manuais para fazer isso, não é? Porque se foram desenhos pintados, até pode ser a própria criança a fazer, exatamente. Mas também quem não seja habilidoso a fazer desenho pode recortar de revistas e cola num pauzinho. De livros que já não queira e, portanto, um pauzinho que em qualquer loja chinês ou não poderá adquirir e faz um desenho ou recorta o desenho, a criança pode pintar e depois pode plastificar com... Vocês na escola plastificam para Sim, resistir mais, não é? resistir. Se calhar em casa escusam de ter esta trabalheira. E podemos criar uma história, não é? Por exemplo, não precisamos nos basear num livro, ou seja, até podemos conforme se encontrar, criar a história. E é um pauzinho, colar, até tem fita cola, não é nada exigente. Não, seguro atrás é com fita cola. E aí temos uma sementinha que foi semeada, uma ave curiosa que foi experimentar o que era a semente e fomos criando essa própria história. Ok? A sementinha foi comida pelo corvo ou não foi. Ou seja, haja imaginação. Pronto, vai-se contando. E mostre-nos a meia. Nós estamos quase a acabar, mas achei a meia também uma ideia tão engraçada. Uma meia velha, sem qualquer... Daquelas que nunca se encontra o par, sabem? Que a gente perde. Pronto, nem é preciso ser velha, nova que não encontramos o par. Colamos um desenho ou um recorte. Exatamente. É um elefante. É um elefante de trombas. Que pode contar a nossa história. Que pode interagir com a outra mão. Mais simples. Pode a outra mão pode ter outro personagem, podem criar um diálogo entre os dois personagens. Fazer o desenho permite à criança envolver-se mais, ou seja, pintar e poder participar na história desde esta parte de criação destas ideias. Sim, pode recortar-se, é maiorzinha. Mas pronto, salvaguardando quem não é muito bom a desenho como eu, pode ir há tantas revistas, não é? Mostre-nos o seu avental, que também está uma ideia muito gira. É uma ideia simples, vou pousar o microfone. Que é um avental todo preto, não é? Porque vai mostrar... Vou-me levantar.
É só para a Teresa poder ter microfone. Ok. Neste caso, eu escolhi um avental preto, não é obrigatório. Escolhi o avental preto para se poder ver melhor as figuras e podemos ir acrescentando os personagens consoante a nossa história. Neste caso aqui, os personagens... Também era para contar, Era não é? para fazer a contagem. Números. Aqui nós temos a flor, que é o número 5, e nós fomos adicionando as abelhas, e as abelhas foram somando umas às outras até fazer o número. Mas pronto, isto já estamos a falar em crianças em idade escolar. Exatamente. Podemos pôr velcro. Pode pôr velcro, o velcro cola. Ai, olha, já caiu, já se soltou. Mas pronto, podemos utilizar algo que faça a colagem das figuras. As figuras são guardadas no bolso e gradualmente, à medida que vamos contando a nossa história, vamos aplicando as figuras. Simples. É muito simples. Não é preciso costurar nem nada, que podia ser a dificuldade. E mesmo antes de acabar, também achei muito engraçada esta ideia que nos sugeriu, que foi com os rolinhos de papel higiênico, que se podem criar vários personagens. Aquele exemplo que está ali é muito simples, criou-se uma borboleta, podia ser uma abelha. Porque até é fácil para fazer animais, não é? Sim, é muito fácil. E há vários exemplos. Na net é fácil de encontrar vários exemplos. Aquilo é uma criança com 4, 5 anos consegue fazer, porque ela consegue recortar, ela consegue pintar e ela consegue colar. E esta ideia das pedrinhas, que também é tão gira? Essa ideia das pedrinhas, pronto, é muito interessante e podemos imaginar os personagens que nós quisermos. Podemos ter uma variedade enorme e depois vamos adicionando consoante a história que quisermos contar. Pronto, é uma questão de criarmos vários personagens, animais de quinta, animais selvagens, flores, figuras humanas ou não, e vamos sempre adicionando e juntando. Não, e de forma simples, não Simples, é algo simples. que requeira muita destreza nas mãos, porque não. A graça está a ser infantil. A própria criança fazer em conjunto com a família. Estamos a tentar... temos uma... Teresa, se alguma vez quiser vir aqui ao nosso programa contar histórias, temos casinhas e tudo. Ok, não temos há aqui problema. Os nossos edifícios. Só temos que combinar. Não, por exemplo, o Zé veio à cidade, veio do campo, aquele microagricultor. Eu era este. Era o Zé. Então ele vem aqui à cidade conhecer a cidade. O microagricultor não é o Zé. Então, é Zé. o rapazinho José. O José. Mas nós temos uma imagem de uma casinha com bonequinhos desse género. Mas ainda se faz muito essas coisas? Sim, não, ainda fazemos, sim. Está ali o exemplo. Nós fazemos, normalmente é uma atividade que se faz com crianças em idade pré-escolar ou já escolar, porque são crianças que já têm outra capacidade, não é? De pintar, de desenhar, de recortar. Como mãe também acho que é muito possível fazer este tipo de brincadeiras em casa. Sim. Claro que aqui mostramos muitas hipóteses, cada um pode adaptar a que se adequa melhor à sua família, mas acho que são tudo ideias. A da meia, então, tenho lá tanta meia que não encontro o par, acho que é o elefante de trombas que eu vou tratar de... Pronto, esse é desenhado, mas não é obrigatório, portanto, como falámos já no princípio, podemos fazer recortes e depois utilizar para fazer. Teresa, muito obrigada, porque realmente há muitas formas de contar histórias. De manter as crianças atentas, concentradas e guardar a mensagem que pretendemos. Muito obrigada, Teresa. Então ficamos à espera de mais novidades, porque a Teresa sempre nos traz coisas muito, muito úteis para a nossa vida familiar com os nossos filhos, que tenho a agradecer, porque aprendemos sempre.